Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do meu curso. Hoje a gente vai falar sobre a segunda fase de civil. Se você pensou em fazer civil na segunda fase, se você clicou para ouvir, assistir a esse podcast, é porque cogitou fazer civil na segunda fase e deve estar com a primeira impressão, né, Carol? Eu sou doido em escolher civil na segunda fase. Vamos começar falando sobre isso? Eu tô aqui com a Carol. Tudo bem, Carol? Olá a todos, tudo bem? E você, professor Darlan, como Bem, está? bem. Eu e a Carol, a gente toca toda a parte processual da segunda fase civil, junto com uma equipe grande, com o Bruno Giancoli, o Enki, o Conrado. E, Carol, civil durante toda a vida foi um grande mito. Tem uma conversa, tem uma lenda que quem escolhe civil é louco, que quem escolhe civil tem problema, né? Tanto que a gente brinca, pensou em fazer civil, você é louco de fazer civil, porque tem muitas peças, porque é muito grande. Então a gente vai começar essa conversa limpando os mitos. Primeiro, sabe de onde saiu esse mito, Carol? Por que tem esse mito? Bom, primeiro, né, não existe mito nenhum. Já fique muito claro que não existe mito em segunda fase. Segunda fase de civil é linda, é maravilhosa. E Darlan, sabe por que não existe mito nenhum? Porque é o que nós mais vivenciamos no dia a dia, os temas de civil. E quem que foi o doido? Da onde que veio então esse mito? Pois é, isso surgiu da época das provas estaduais. Por quê? Quando as provas eram estaduais, só haviam 4 áreas. Então a gente tinha civil, trabalho, tributário e penal. Não tinha constitucional, não tinha empresarial e não tinha administrativo. Ou seja, o que não era penal, trabalho e tributário caía no civil. Então no civil tinha administrativo, no civil tinha empresarial e no civil tinha constitucional. Então o civil, de fato, na época das provas estaduais, o civil era uma área gigantesca. Quando veio a uniformização, né, a unificação das provas, a prova nacional, nós passamos a ter as outras áreas separadas. Então está tudo excluído. Então essa história de que civil é mais difícil, de que civil é uma área gigantesca, isso é de fato um mito, é uma conversa. Então quando alguém diz para você, vai fazer civil é louco, essa pessoa está aí com a cabeça cheia de conversa velha, de mitos, crenças que ficam repetindo. E mesmo o direito material, né, Carol? Às vezes a pessoa fala assim, porque direito civil é grande. O direito civil material é grande. Mais ou menos. Comparando com o direito civil penal, por exemplo, eu acho que está do mesmo tamanho ou até menor, com uma facilidade. Em termos de teses, em termos de assuntos, o direito civil ele é todo segmentado, ele é todo seccionado. Então você está lendo a peça, fala que uma pessoa comprou um produto, esse produto explodiu e causou um dano. Você não vai mexer com o direito das sucessões. Você não vai mexer com locação. Você já sabe que aquilo é o quê? É consumidor. Então, ou seja, se você está falando de contratos, você não vai abrir família. Então, o direito civil, apesar dele ser, né, um direito extenso em termos, né, tem muito assunto, todos os assuntos são bem segmentados. Então, locação, consumidor, família viva, família morta, sucessões, né? Os contratos, as obrigações, responsabilidade civil, é tudo muito seccionado. Então, direito material não é o problema. E aí, Carol, vai a pergunta agora para você. Tem gente que não vai para civil porque diz, tem muitas peças. Em civil, tem mais peça que as outras ou não? De jeito nenhum, pessoal. Quando nós falamos em segunda fase de civil, né, o Darlan já até explorou um pouquinho aqui o que esperar em uma segunda fase de civil. São os temas. Quais temas? Os temas do dia a dia. Os temas que você tem no cotidiano. Então, olha, eu fui comprar alguma coisa, deu problema alguma coisa, isso é CDC. Você vai trabalhar na segunda fase de civil. Alguém morreu, tem que fazer um inventário, tem que fazer partilha. As perguntas normalmente são, né? Morre alguém, quem que sucede? Onde abre inventário? Sabe essas perguntas básicas? Não, e é esse tema, você consegue identificar muito bem, assim, do dia a dia, do cotidiano. Olha, celebrou um contrato, alguém não cumpriu. Então tem aqui um inadimplente. Então, é essa característica. Em termos de direito material, mas não foge das peças. Não estou fugindo porque parece, porque a pergunta sempre que vem é, civil tem muitas peças? Não, tem, gente. Por causa destes temas, vocês vão trabalhar em apenas
4 possíveis peças. Sério, Carol? Seríssimo. Sabe por quê? Nós temos um método que é as peças mestras. Ou você vai ter que acionar o Poder Judiciário para resolver um problema, e aí você tem que fazer uma petição inicial. Ou você vai ter que defender alguém. Alguém acionou o Poder Judiciário e você tem que defender alguém. Aí você tem as estruturas das defesas. Mas aí imagine, já existe um processo, né? E aí alguém proferiu uma decisão que você não gostou. Você ali, para o seu cliente, você não está contente com aquela decisão. Opa, então já surge, né, Darlan? Aqui os recursos. Os recursos. E quando nós falamos em recursos, são apenas 2 possíveis estruturas. 2 modelos. Ou eu tenho um recurso com petição de interposição ou um sem. recurso sem. Então, olha como é um mito. Essa história de que civil tem 10 mil peças, isso é uma coisa furada. Com 4 modelinhos de peça, o que a gente chama de teoria das peças mestras. Eu, esses dias, Carol, morri de rir. Não sei se eu te contei uma blogueira, uma pessoa dessas de coach, porque agora o povo se forma na OAB, no mês seguinte já está dando coach de como passar na OAB. Aí uma blogueira falou assim, eu aqui no meu método, eu tenho uma coisa revolucionária, eu consigo fazer tudo em civil com uma peça, que nem o Darlan Barroso sabe, falou no vídeo. Mas eu morri de rir com essa história. Mas, gente, uma peça só não dá também. Aí já é esculhambar demais. Por quê? O modelo de um recurso, o modelo de uma apelação é diferente do modelo de uma petição inicial. Mas todas as petições iniciais são iguais. Todas as petições iniciais possuem a mesma estrutura, seja um rito, um procedimento comum, seja um rito especial, ou seja um procedimento no tribunal de competência originária, você vai seguir uma estrutura de petição inicial. Vai mudar o nome, vai mudar o fundamento, mas a carinha da peça é a mesma. Então, é loucura isso de querer achar que civil são 10 mil peças. Eu acho que inventaram isso também para vender facilidade. Às vezes tem gente que toca o terror no povo para... compre isso, compre aquilo. Mas, na verdade, 4 modelinhos de peça dá para fazer. Então, olha, limpando os mitos. Em termos de tese, tudo segmentado, tranquilo. Em termos de peças, 4 peças mestras, você faz qualquer coisa no cível. Tá? E o índice de aprovação no cível é a segunda área depois de constitucional. Então, constitucional está no topo, depois vem civil. Darlan, você está aqui querendo vender o seu peixe porque você é professor da segunda fase civil, você coordena a segunda fase civil, então você está aqui vendendo o peixe. Não é isso. Eu não quero que um candidato que tenha vocação de penal venha para o cível. Não quero. Porque se a tua vocação é o crime, se a tua vocação é discutir o fato, ser criminoso ou não, tá, isso é para você ir para o penal. Agora, se você tem vocação para o cível e não vem para o cível por causa de um mito, aí eu quero deixar um alerta. Não deixa de escolher o cível por ouvir dizer, por ficar com essas conversinhas furadas. Porque o primo do amigo do irmão do coisa me disse que é mais difícil. Conversa. Tá? Houve pessoas que fizeram segunda fase, conosco inclusive. Eu tenho que contar que nós somos referência no Brasil em segunda fase civil. Né? Todo mundo diz, tem que fazer civil, né, com aquela equipe, porque eles são os que mais aprovam, os que mais têm referência em civil. E todo mundo que faz civil olha para a prova e fala, nossa, a gente se preparou para uma coisa tão mais grave, tão mais difícil, e veio algo fácil, e veio algo simples. Porque o civil é tranquilo, e é lógico se você tem... se você gosta, Darlan, eu já estou acostumado a trabalhar com direito de família, eu estou acostumado a trabalhar com contratos, eu estou acostumado a trabalhar com consumidor. Por que você vai se aventurar em outra área? Por mito? Por medo? Né? Então, limpa a cabeça e vem para civil, né, Carol? Sim, vem para civil e em civil, vocês já sabem. Tá tudo no VAD. Vocês já devem ter ouvido isso. E, Darlan, a gente tem técnica. Não tá tudo no VAD? Tá tudo no VAD. A gente desenvolveu algumas técnicas, eu e a Carol. A gente é parceiro há muito tempo. Eu, Carol, o Bruno Giancoli. Então, a gente tem uma parceria há muito tempo. E a gente tem uma técnica, primeiro, para interpretar enunciado. Porque a maioria reprova, não por conhecimento, reprova por falta de planejamento, de técnica de prova, de habilidade de prova. Então, o primeiro problema é interpretar o enunciado. E a gente tem uma técnica para interpretar enunciado. Interpretou o enunciado, a gente tem uma técnica para fazer esqueleto
E a gente tem uma técnica para procurar no VAD a resposta. E durante todo o curso, né, Carol? A gente marca o vadimeco, a gente faz as peças em sala, então a gente vai guiando, porque de fato está tudo no VAD. Então a segunda fase, mais do que conhecimento, é você estar preparado para ler o enunciado, fazer o teu projetinho de prova no rascunho e sair na captura da resposta. E aí, Carol, esses dias, alguns que vieram para repescagem, que fizeram outros cursos preparatórios, vieram, eu liguei ou eu falei com muitos alunos e perguntei, por que você reprovou? Né? Aí o candidato falou assim, porque eu esqueci. Aí olhando no espelho, a nota do candidato, tipo, ele esqueceu de pedir a intimação da parte contrária. Isso não é esquecer. Esquecer é aquilo que você tinha que saber, precisava raciocinar e precisava estar aqui. Isso é você ter encontrado, ter trasladado para o teu rascunho e na hora da prova ter levado. Então, segunda fase, as pessoas perdem ponto, vai perdendo 0,10, 0,20, 0,10, 0,20, não porque não sabem, mas porque não tem um certo capricho, um certo cuidado em aplicar uma técnica. Passa na segunda fase de civil. Se tiver técnica, é seguir uma receitinha de bolo. Então, sem surto, sem achar que vai ter que estudar exageradamente. Na verdade, na segunda fase a gente estuda menos que na primeira, porque você tem que estar preparado, tem que treinar e não levar as coisas na cabeça. Sim, exatamente, porque assim, pessoal, a segunda fase, ela é uma fase prático-profissional. Então, o examinador está de fato ali já testando você como um advogado para resolver um problema. E o nosso curso de segunda fase é pensado exatamente isso, no sentido de que te preparar, ter o raciocínio lógico para resolver um problema. E você vai ter que, ao longo da sua preparação, porque lá no dia da sua prova, você tem que resolver um problema, ou vai ser de direito material ou de direito processual. Né? São 5 problemas. Sim. Um problema de de peça e 5 perguntinhas, como se o cliente estivesse te consultando. Exatamente. E aí, pessoal, ao longo do curso, né, a marcação de VAD, nós temos isso de marcar o VAD ao longo das aulas, é exatamente para isso. Pensando aqui em resolver o seu problema. E o VAD aqui do meu curso, aqui né? Tem VAD, tem mini VAD, tem livro de prática. A gente faz a peça na folha FGV, isso muda muito. Você manda para correção, né, Carol? Sim, já pensando exatamente o dia que você vai chegar lá. Porque se você chega a primeira vez, nem sabe como que é, quantas linhas, a organização, aqui a gente já pensa no dia da sua prova, né? E tem que fazer manuscrito, né, Carol, na folha FGV. Sim. Porque dá diferença do caderno. Sim. Do caderno para a folha FGV. Sim, não muito. E vocês, ao longo aqui do curso, fazem as atividades na folha FGV, encaminham essas atividades que nós vamos corrigir já com o olhar mesmo do examinador, né? E um ponto que eu queria chamar a atenção é que no VAD, quando nós falamos está tudo no VAD, os nossos VADs são pensados na preparação para a segunda fase. Você resolve o problema. Poxa, olha só, eu tenho um problema aqui. Quais são as consequências? E nós vamos tendo as remissões para as consequências. Eu adoro trabalhar na segunda fase, né, de civil, também atuo em outras segundas fases aqui no meu curso, mas é tudo muito pensado, vamos tendo aqui uma concatenação de ideias e raciocínio lógico. Eu sou apaixonada, convido vocês para virem estudar a segunda fase com a gente aqui, vai encontrar bastante eu, o Darlan, temos também o professor Bruno, como o Darlan já disse, o Henk, Vanderlei, Conrado, então pensando tudo em fechar o edital, né, para que os alunos lá no dia da prova tenham aí o êxito. Então se você pensou em escolher civil, se é a tua área de vocação, se você gosta, se você já tem alguma experiência, Darlan, eu não tenho experiência, mas eu quero fazer civil porque eu gosto, bora! Não deixa que o medo te trave não, tá bom? Já vence esse primeiro medo, vem para civil, a gente vai ficar juntos, eu, Carol, toda a equipe, a gente fica muito junto durante a segunda fase, a gente responde pessoalmente, a gente passa o período todo juntos, e se você tiver dúvida também sobre a escolha, pode mandar para mim, pode mandar para Carol, que a gente vai ajudando. É isso, né, Carol? É isso, um pouquinho da nossa segunda fase de civil, sejam aí muito bem-vindos, sem dúvida vocês vão adorar essa área. Bora! Tchau, civilistas! Tchau, tchau.